Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Não reparem aí a bagunça do meu quarto, né? Tentei fazer um estúdio aqui improvisado, mas mantenho o foco no que interessa, né? Então, galera, é o seguinte, eu pedi que vocês fizessem uma pré-leitura de complemento verbal, né? Que são os objetos direto, indireto, preposicionado, pleonástico, etc. E eu pedi que vocês fizessem o exercício número 22, só o 22, porque na facção do exercício, né, fazendo o exercício, é que as dúvidas surgirão, né? Então, eu vou começar corrigindo o exercício número 22 e vou fazer junto com vocês alguns exercícios aqui. Depois eu vou esperar que vocês façam outros. E aí, à medida que vocês forem falando que terminaram o número, eu corrijo, ok? Então, vou fazer alguns exercícios aqui, tenta improvisar uma lousa aqui. Então, vamos lá. Nós temos aí um textinho de infância, né? Poema do Carlos Drummond de Andrade. Então, meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo. Esse cosendo com S aí costurando, tá, gente? Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre as mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes das senzalas e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo e olhando para mim. Psiu! Não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo. Então, galera, o número 22, e é necessário que vocês tenham muita atenção, né, com relação a esse exercício, o que está sendo solicitado. Então, olha aí, releia a primeira estrofe do poema e faça o que se pede. Então, a primeira estrofe é: meu pai montava cavalo e ia para o campo, até comprida história que não acaba mais, na página 94. Os termos sublinhados, que são aqueles grifados sublinhados nessa estrofe do poema, exercem a mesma função sintática? Então, para você saber se exerce a mesma função sintática, você tem que fazer a análise sintática. Lembra do passo a passo da análise sintática que eu passei para vocês? Encontrar o verbo, relacionar esse verbo a um sujeito, certo? Depois ver a transitividade do verbo, se o verbo precisa ou não de complemento, e por aí vai. Então, vamos lá. Meu pai montava cavalo e ia para o campo. As palavras sublinhadas têm a mesma função sintática? Li a história de Robinson Crusoe. Não, elas não têm a mesma função sintática. Vou provar para vocês por que não. Meu pai montava a cavalo. Meu pai montava. Agora, o modo que ele montava, o instrumento que ele usava para montar, não complementa sentido de verbo. É uma adjunta adverbial de modo. Beleza? Não serve como complemento do verbo. Então, nós temos um adjunto aí na palavra a cavalo, adjunta adverbial de modo, né? E depois, o outro termo grifado é a história de Robinson Crusoe. Então, volta um pouquinho aí. Eu sozinho, menino entre as mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Tampa o restante da frase. Vamos lá no lia. Lia o quê? A história de Robinson Crusoe. Então, a história de Robinson Crusoe, que é o termo que está sublinhado, vai ser um objeto direto. Por isso, eles não têm a mesma função sintática. Então, a justificativa é essa, certo? Lá na letra B do 22, lá na página 94, nós temos aí: indica a transitividade dos verbos montar, dormir e ler. Então, vou voltar na primeira estrofe. Meu pai montava. Se a gente falou que a cavalo é um adjunto adverbial e isso não complementa sentido de verbo, o verbo não precisa de complemento. Então, ele vai ser verbo de qual tipo? Vai ser um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, né? Então, o verbo intransitivo é
aquele que não precisa de complemento, certo? Vamos voltar aí um pouquinho, né? O verbo dormir, agora, né? Então, vamos lá. Dormir, cadê dormir? Meu irmão pequeno dormia. Pronto, ele dormia, entendi que ele dormia. Não tem complemento na frase, acabou no dormia. Quer dizer que também é um verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complemento, certo? Depois nós temos aí o verbo ler, que é o lia lá, ó. Lia o quê? Ó. Lia a história de Robinson Crusoe. Então, lia é um verbo. Lia o quê? Gera uma dúvida aqui, uma interrogação, ó. Lia o quê? A história de Robinson Crusoe. Então, isso aqui vai ser um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, eu tenho um verbo transitivo direto, que é o que está me perguntando, né? Transitividade no verbo lia, certo? Espero que esteja dando para ver certinho aí, né? Continuando aí, galera. Agora eu pedi a transitividade do verbo lia, que é essa daí, né? Verbo transitivo direto, né? Eu vou fazer até 25 com vocês e depois vocês vão fazer o restante sozinhos e eu vou fazer a correção por áudio. Então, olha lá. Número 23. Leia as frases a seguir. Meu irmão pequeno dormia. O homem dormiu o sono dos justos. Explica a transitividade do verbo dormir nas frases, né? Nessas frases. Então, meu irmão pequeno dormia. Vamos lá. Meu irmão pequeno dormia. Para indicar a transitividade, lá no número 23, aqui é 22, eu tenho que primeiro achar o verbo. Então, vamos lá. Meu irmão pequeno dormia. Isso aqui é um verbo. Tem restante da frase aqui? Não. Então, não tem complemento para o verbo. Então, o verbo é intransitivo. Ou seja, o verbo intransitivo, ele não tem complemento. Certo? Depois, o homem dormiu o sono dos justos. Vamos comparar as frases, ó. O homem dormiu o sono dos justos. Olha aí. O homem dormiu o sono dos justos. Cadê o verbo? Identificação de verbo. Dormiu. Beleza. Tampa o restinho da frase. O homem dormiu o quê? O quê? Que o homem dormiu, né? O sono dos justos. Então, o verbo vai ser transitivo. Por que ele vai ser transitivo? Ele vai precisar transitar o restante da frase, ele vai precisar do resto da frase. Transitivo direto, porque eu não usei preposição. O complemento, o sono dos justos, se liga diretamente ao verbo. Por isso, objeto direto, certo? Então, olha lá a frase.